Dossiê investigativo. O dossiê Arena. O que o contrato Caixa Corinthians esconde do torcedor corintiano? Uma análise ponto a ponto dos riscos reais para o futuro financeiro do Corinthians. Vamos ao primeiro slide. O tamanho do acordo. Vamos lá, o contrato diz: a beneficiária contratou o credor um financiamento no valor total de 400 milhões, certo? Destinado à construção da arena, localizada no bairro de Itaquera, zona leste do município de São Paulo, com conjunto de Oteor e Noem. Para renegociar a dívida da Arena Itaquera, o Corinthians assinou novos contratos: alienação fiduciária e administração de contas. Segundo o contrato, o clube aceitou condições extremas. A dívida original de 400 milhões foi parcelada, mas o preço exigido pelo banco foi assumir o controle quase total. Olha aqui, a condição da Caixa foi essa, para parcelar os 400 milhões. Eles exigiram assumir o controle quase total das receitas que sustentam o futebol corintiano. Ou seja, gente, lá atrás era 400 milhões a Arena, né? Não pagaram, foi parcelada, foi feito um outro contrato, e a Caixa exigiu o controle quase total das receitas que sustentam o futebol corintiano. Vamos lá. O que o contrato diz? A transferência da propriedade fiduciária de 100% das ações da Arena para a Caixa em caráter irrevogável. Traduzindo para o torcedor, o Corinthians deu. O Corinthians deu. Lembra que eu disse ontem que a Arena, nós somos inquilinos? Vamos lá. O Corinthians deu a própria Arena Itaquera inteira, como garantia para o banco. O clube passou as ações para o nome da Caixa Econômica Federal, como garantia para o banco. O clube passou as ações para o nome da Caixa. Ah, Márcio, mas por que isso é grave? Pode representar risco de perda total do maior patrimônio físico construído pelo clube. O estádio legalmente não é controlado pelo Corinthians enquanto a dívida existir. Quem manda na Neoquímica Arena é a Caixa Econômica Federal. O que foi colocado em garantia? 100%, gente. Não é 85%, não é 90%, não é 94%. 100% das ações da SPE UP Arena SA. Olha que absurdo. O impacto na prática, Márcio, isso daí. Na prática, isso significa que o clube é apenas um inquilino em Itaquera, até quitar a última gota da dívida. Se der ruim, o estádio muda de dono. Se der ruim, o estádio muda de dono. Estão entendendo, pessoal? Vamos lá, vamos pro próximo. Olha lá. O que o contrato diz? Olha isso aqui, ó. Valores de recebíveis. Transmissão e 50% dos recebíveis de premiações são bloqueados pelo banco depositário em contas vinculadas. Traduzindo para o torcedor, 100%, olha lá, 100% do dinheiro da TV e metade do que o time ganha por avançar de fase. Olha isso, cara. Puta que pariu. É difícil até de ler, velho. 100% do dinheiro da TV e metade do que o time ganha por avançar de fase, Copa do Brasil, Sul-Americana, cai direto na conta da Caixa e não na do Corinthians. Vamos lá. Por que isso é grave, Márcio? A cláusula pode ser considerada lesiva, porque seca o fluxo de caixa do dia a dia do Corinthians. O Corinthians joga, ganha, dá audiência, mas não vê a cor de boa parte do dinheiro. É por isso que a gente tá fudido, cara. O que foi colocado em garantia? Aqui, ó. Segunda garantia, tá? Cotas de TV e 50%. Cotas de TV e 50% das premiações de campeonatos. Impacto na prática. Na prática, o time pode ser campeão, receber milhões de prêmios e não conseguir usar esse dinheiro para pagar os salários atrasados do próprio elenco. Vocês entenderam aqui? Aqui tá claro. A última vez que isso aqui foi acordado, foram aqueles 183 conselheiros que assinaram sem ver esse absurdo aí, ó. É inadmissível, cara, um negócio desse. A gente precisa de uma intervenção judicial o mais rápido possível. Vamos pro próximo. Terceiro, tá? O que o contrato diz? Bloqueio de 70% dos recebíveis de atletas para pagamento do contrato de financiamento em caso de evento de inadimplemento, de não pagar.
Trazindo para o torcedor. Se o clube atrasar os pagamentos, 70% do dinheiro da venda de qualquer jogador, se o clube atrasar o pagamento das parcelas da Caixa, 70% do dinheiro da venda de qualquer jogador vai ser confiscado pelo banco imediatamente. Eu não sei como que estão as parcelas lá, se está em dia ou não. Mas, por exemplo, está se falando de venda de André, de venda de Bidon, de uma provável venda de Yuri. Pensa, se tiver devendo, se não tiver devendo, se eu não me engano, é 30%. Vamos ver se vai aparecer aqui. Mas se tiver devendo, 70% da venda é confiscado direto pelo banco, de forma imediata. Por que isso é grave, Márcio? Vender o jogador é a principal forma de salvar o ano financeiramente. Perder o controle dessa receita paralisa o departamento de futebol e impede novas contratações. O que foi colocado em garantia? 70% dinheiro de transferência de atletas. Os recebíveis, né? Seria a parte do Corinthians tirando do empresário. Ou seja, se tem do Yuri tem 45%, desses 45%, 70% iria para a Caixa, se o Corinthians estiver devendo, estiver inadimplente, né? Qual que é o impacto disso na prática? Na prática, isso pode significar que vender a maior revelação do terrão servirá apenas para tapar buraco no banco, sem que o clube possa comprar uma única peça de reposição. Vamos para o próximo slide. O que o contrato diz? Obrigação exclusiva de sediar na arena, no mínimo, 90% dos jogos com mando de campo em competições oficiais. Traduzindo para o torcedor, olha a exigência da Caixa ainda, hein? O Corinthians está proibido de mandar mais do que 1 em cada 10 jogos fora da Neoquímica Arena, sob pena, olha isso, cara, olha isso, olha isso. O Corinthians está proibido de mandar mais do que 1 em cada 10 jogos fora da Neoquímica, sob pena de quebra de contrato. Olha como os caras amarraram isso aqui, velho. Por que isso é grave? Tira a liberdade histórica do clube de lucrar vendendo o mando de campo para outras cidades ou estados. Uma estratégia comum para gerar caixa extra rápido. Que foi colocado em garantia nesse caso aqui, Márcio? A independência do mando de jogo. O Corinthians é obrigado a mandar 1 a cada 10 jogos dentro da Neoquímica Arena. Se não fizer, quebra de contrato e tucho no rabo do Corinthians. Certo? E o que isso significa na prática? Qual que é o impacto na prática? Na prática, se um parceiro, por exemplo, oferecer 5 milhões para o Corinthians jogar no Mané Garrincha em Brasília, o clube pode ser barrado pela Caixa se estourar o limite de 10%. Vamos supor que alguém quer fazer um jogo grande e já passou da cota aí. Sendo que o Corinthians só pode mandar, não pode mandar mais do que 1 em 10 jogos fora da Neoquímica. Se passar dessa cota, ia surgir uma proposta para o Corinthians jogar, por exemplo, aqui no Serra Dourada, por exemplo. Não pode. Não pode. Aí eu te pergunto, o Corinthians já tem uma SAF ou não tem? Já tem. Vamos pro próximo? Ficou claro isso aqui ou não? Vamos pro sétimo. Vamos lá. Insuficiência na recomposição da conta reserva configura evento de inadimplemento e enseja o vencimento antecipado de toda a dívida. Alerta máximo. Isso aqui é muito foda. Se liga. Isso aqui é pesado. Traduzindo para o torcedor, se o Corinthians não conseguir manter o fundo de reserva da Caixa sempre cheio, o banco pode cobrar a dívida de 400 milhões inteira à vista de uma vez só. Pega essa, meu irmão! Vai! Se o Corinthians não conseguir manter o fundo de reserva da Caixa sempre cheio, pote cheio, o banco pode cobrar essa dívida de 400 milhões à vista e de uma vez. Se vira! Se vira. Por que isso é grave, Márcio? O risco para o clube é letal. Vamos lá. Por que isso é grave, Márcio? Pega essa! O risco para o clube é letal. Nenhuma instituição esportiva tem caixa para pagar uma dívida dessas à vista. É o botão nuclear da Caixa. E o que foi colocado em garantia nisso aqui, Márcio? Estabilidade financeira geral do clube. Aí eu te pergunto, o clube tem estabilidade? Não, ele tem um estable. Estabilidade não tem nenhuma. Nada, zero. Zero, 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 zero. Ah, Márcio, mas qual que é o impacto desse slide aqui na prática do Corinthians? Sobre essa... se o potezinho lá do fundo da arena não tiver cheio de dinheiro, o que acontece, Márcio? Na prática, o risco é que um tropeço em algumas parcelas dê o direito à Caixa de confiscar a arena.
Se vacilar, a Caixa confisca a arena e as contas do clube imediatamente, implodindo a operação do futebol. Pega essa, Armandão! Stabilão, Rubão, Andrezão, Duilhão, olha o tamanho da merda que vocês fizeram. Olha o tamanho da merda que vocês fizeram. 183 conselheiros assinaram isso daí sem ler. Não pode, gente. Não pode acontecer um negócio desse. Mas aconteceu. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Certo? Vamos lá, vamos pro próximo slide. Na cláusula 12ª, as despesas. O que o contrato diz? Custos honorários advocatícios e despesas judiciais da Caixa na execução do contrato. Ah, meu Deus do céu, mentira isso. Todos os custos, os honorários advocatícios e as despesas judiciais da Caixa na execução do contrato é por conta do clube. Mais uma aqui, ó. Que beleza. Traduzindo para o torcedor. Se der processo, o Corinthians paga não só os próprios advogados. Mano do céu, isso aqui é... Cara, eu tô achando esse trem muito louco, velho. Rapaz do céu, velho. Se der processo, o Corinthians paga não só os próprios advogados, mas também os advogados caríssimos do banco. Puta que pariu, velho. Como que os caras aceitam assinar um contrato desse, velho? Como que os caras aceitam assinar um contrato desse, velho? Qualquer BO que tiver, além do Corinthians ter que pagar o advogado dele, tem que pagar os advogados da Caixa. Por que isso é grave? A cláusula pode ser considerada lesiva, porque aumenta absurdamente o custo de qualquer atrito ou defesa legal. O clube já entra no tribunal devendo, que foi colocado em garantia. O caixa livre do clube, forçado pelas cláusulas, a arcar com despesas de terceiros. Caralho, velho, que bagulho de louco isso aqui, mano. Márcio, mas qual que é o impacto na prática dessa cláusula 12ª aí, falando sobre as despesas? Na prática, se o Corinthians tentar discutir uma cobrança injusta na justiça e perder, a conta sairá muito mais cara do que o valor original disputado. Ai, caraca, mano, que loucura, velho. Ou seja, se o Corinthians falar assim, ó, eu sei que pelo contrato eu tenho que pagar as custas e os honorários aí do advogado da Caixa, mas eu tô achando muito caro. Vamos levar isso pra justiça. E se o Corinthians perder, além do que já tinha que pagar, ainda vai ter que pagar ainda mais ainda do que o valor original. Mano, o Corinthians é da Caixa, mano. Não é nem Arena mais só. O Corinthians é da Caixa mesmo. 100%, é tudo da Caixa. Vamos pro próximo, né? Vamos pro 9? Olha lá, gente. Esse aqui é interessante, ó. A engrenagem do sufocamento. Vamos colocar assim, que asfixiamento é mais difícil de falar. Do sufocamento. Torcida, bilheteria. Bloqueado. TV, transmissão. Bloqueado pela Caixa. Terrão, atleta. Bloqueado pela Caixa. Campo, premiações. Bloqueado para a Caixa. O que sobrar disso aqui, falar para quem vai. As sobras de tudo isso aqui, tá? Vai pro Corinthians. Isoladas, as cláusulas já são duras. Juntas, elas formam um sistema perfeito de asfixia financeira. Isoladas, elas já são, né, embaçadas. Juntas, elas formam um sistema perfeito aí de sufocamento financeiro, né? Segundo o contrato, o pulmão do clube está ligado a um único credor. É uma transferência inédita do controle de um gigante do futebol para uma instituição bancária. Entenderam, né? Aqui, né, gente? Essas cláusulas aqui são todas bloqueadas pela Caixa e o que sobra fica para o clube. E segundo esse contrato, o pulmão do clube está ligado a um único credor, que é a Caixa Econômica. É uma transferência inédita do controle quase que total do Corinthians para uma instituição federal aí, bancária, né? Ou seja, o Corinthians já é uma SAF, gente. Quem domina toda a receita e drena a receita hoje, sugador financeiro de almas do Corinthians hoje, é a Caixa Econômica. Mas a culpa é da Caixa? Não. A culpa é do Andrés, do Duílio e de outros que fizeram esse contrato e mais. E quando fecharam lá nos 400 milhões, não pagaram sequer uma parcela. Então a culpa não é da Caixa. A culpa é dos dirigentes, que deveriam, pela justiça, serem responsabilizados a pagar essa dívida aí, ó. Eles sim deveriam ter tudo isso aqui, ó, bloqueado para pagar a dívida da Caixa. Porque foi eles que fizeram esse contrato. Vamos lá, gente. Eu acho que esse é o último. Esse é o último. O preço das chaves. A Neoquímica Arena é a casa da Fiel, mas os documentos provam o preço de manter as chaves dessa casa foi amarrar o futuro do clube cláusula por cláusula. É a nossa casa? É. Mas os documentos provam que para manter essas chaves na nossa mão, alugada, a gente teve que amarrar um contrato desse nível com a Caixa Econômica Federal.
O verdadeiro custo do estádio não são apenas as parcelas mensais, mas a perda total da liberdade financeira do Sport Clube Corinthians Paulista. O verdadeiro custo do estádio, ele não se resumiu à arena, né? Ele foi drenar coisas lá dos atletas, né? Não somente da bilheteria e jogos da arena, mas de futura venda de atleta, das cotas de TV. Ele foi amarrar o contrato dele lá, né? Ou seja, a gente não tem liberdade financeira hoje nenhuma, concorda? O Corinthians praticamente está amarrado de uma forma aqui brutal financeiramente com a Caixa Econômica. Ou seja, na arena hoje a gente é inquilino, a gente não é dono dela, até pagar a última gota que tem para pagar de dívida com eles.